semana lemos a Parashá Vaerá. A Parashá começa contando sobre as pragas que Deus foi mandando no Egito. Moshe foi falar com o faraó e pediu para libertar o povo judeu em nome de Deus. O faraó se recusava, o faraó estava obstinado em guardar os seus escravos e começa a vir uma praga atrás da outra, e normalmente quem faz a praga acontecer era Moshe Rabbeinu. Mas se a gente prestar atenção, as três primeiras pragas, a praga do sangue, a praga das rãs e a praga dos piolhos, quem que começou a praga foi Aaron e não Moshe. A pergunta é, por que se Moshe, ele é o grande líder do povo e ele que fez a grande maioria das pragas, por que também a primeira, a segunda e a terceira praga não foi Moshe que fez, e sim o irmão dele, o Aaron? Então os nossos sábios explicam que a primeira e a segunda praga, elas foram realizadas quando se golpeou a água, e a terceira praga ela foi realizada quando se golpeou a terra. Moshe Rabbeinu, ele teve um benefício muito grande, ele foi salvo pelas águas. Quando ele era um bebezinho, ele está dentro da cesta, e as águas do Nilo salvaram a vida dele. E quando ele matou um egípcio que estava querendo matar um Yehudi, ele escondeu o corpo na areia. Então tanto a água quanto a areia, elas fizeram uma grande bondade para Moshe Rabbeinu. Então agora Moshe não pode golpear quem fez uma grande bondade para ele. Mas essa resposta levanta um grande questionamento. A gente entende que a gente tem que ser agradecido por uma pessoa que fez uma coisa boa, mas por quê? Porque as pessoas têm sentimentos. Mas por que Moshe, ele tem que demonstrar gratidão com a água e com a areia, que são objetos inanimados, que não têm vida e não têm sentimentos? Responde o Rav Eliyahu Dessler que os nossos traços de caráter, as nossas midot, elas são formadas, elas são moldadas através dos nossos atos do dia a dia. Conforme a gente vai se comportando em cada ato pequeno, assim a gente vai moldando os nossos traços de caráter. Significa que esse Akarat Tov, reconhecer as coisas boas que a gente recebeu, na verdade Moshe não podia golpear a água e a areia, não por causa dos sentimentos da água e da areia, mas para construir os seus traços de caráter. Se Moshe golpeasse quem ajudou ele, ele está internalizando que não precisa ter reconhecimento. Ao contrário, quando ele não golpeia, ele está internalizando o quanto a gente tem que ter a Akarat Tov por qualquer um que faz coisas boas. Inclusive, muitas vezes, a gente não agradece porque a pessoa não fez nada demais, a pessoa não fez mais do que obrigação dela, às vezes a pessoa até está recebendo dinheiro para isso, eu não preciso agradecer. Está errado. Agradecimento é uma obrigação de cada Yehudi. Tudo que acontece na vida a gente tem que agradecer. E inclusive o Talmud, Masechet Brachot, fala uma coisa impressionante. Da mesma forma que a gente tem que agradecer e tem que louvar Deus pelas coisas boas, também tem que agradecer e louvar Deus pelas coisas, entre aspas, ruins. Por quê? Porque tudo na verdade é bondade. Mesmo as coisas que parecem ser ruins, na verdade, também são bondades ocultas. Então, por isso, a gente tem que trabalhar o nosso Akarat Tov, o nosso reconhecimento, mesmo quando não parece uma coisa boa. Mas tem que saber que Deus é a essência da bondade e tudo que Ele faz, com certeza, tem alguma coisa boa por trás. Teve uma vez uma pessoa, ele ficou náufrago, o barco dele afundou e ele chegou sozinho numa ilha. E ele está na ilha, ele não sabe como ele vai escapar, como ele vai pedir ajuda, é um lugar muito afastado. E esse homem, ele começa a construir a vida dele lá. Ele consegue fazer uma casa, ele consegue cortar algumas árvores, ele consegue se virar com comida dele, ele faz uma rede para pescar, e depois de um tempo ele já se acostumou com a vida naquela ilha sozinho. De repente, um dia, começa uma chuva muito forte, começam a ter raios, e um raio atinge a cabana dele, e a cabana dele começa a pegar fogo. Então ele fica desesperado, ele tenta apagar o fogo, mas o fogo ele consome completamente a casa dele. E esse homem começa a chorar e começa a questionar Deus, por quê? Tudo que eu tenho na vida é essa casa,
e você queimou minha casa, por que você fez isso? E ele chorou, chorou, até que ele adormeceu. Quando ele acorda com o som de um navio que está se aproximando da ilha. E Baruch Hashem, esse homem, ele foi salvo. E ele pergunta para o comandante do navio: como vocês sabiam que eu estava aqui na ilha? Como vocês vieram aqui me resgatar? E o comandante falou: a gente viu a fumaça preta saindo da ilha e a gente imaginou que você estava aqui. Aquela casa pegando fogo que parecia uma coisa ruim, na verdade é a salvação da pessoa. Tudo o que acontece na vida a gente tem que agradecer e reconhecer. Quando são coisas boas, muito mais. A gente, quando vê a bondade de Hashem, a gente tem que ser muito grato a Ele. E mesmo quando a gente não vê aonde está a bondade, a gente tem que saber, tem que ter emuná, que tudo que Hashem faz é para o bem, tudo é uma grande bondade e na nossa limitação, a gente que não consegue enxergar as bondades em todos os atos de Hashem. Shabbat Shalom.